Se eu não sou como deveria ser na fé em Cristo, eu sirvo apenas para uma coisa. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, o Evangelho de Mateus 5, o Sermão do Monte. E vamos ler os versículos 13 a 16, em seguida vamos orar. Vocês estão vendo que eu pus em cima da mesa um par de velas, 2 velas. No final, nós vamos falar um pouco sobre essas velas. Olha bem e atenta bem a essas velas que estão ali acesas, ok? Então, Mateus capítulo 5, vamos ler 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Santo Pai, eterno e poderoso, Tua palavra, Pai, ela dura para sempre. E durante, Pai, todas as gerações onde Tua palavra ela teve o efeito na vida dos homens, em mudar, em transformar, em fazê-los crescer, nosso pedido, Pai, nessa noite é que a Sua palavra também possa atingir os nossos corações, fazendo, Pai, com que cada um de nós cresça, reflita e mude, Senhor, aquilo que precisa ser transformado. Nos ajuda, Pai, não só a entender a Sua palavra, para que possamos adquirir mais o conhecimento, mas principalmente a praticar, que é o que vai fazer toda a diferença. Ajuda-nos, Pai, a olhar para o texto e extrair aquilo que realmente Jesus quis dizer, não aquilo que nós achamos, mas aquilo que realmente Jesus ele quis passar para os seus ouvintes. Obrigado por esta oportunidade que temos de ouvir a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o famoso Sermão do Monte. É um sermão onde Jesus ele prega verdades confrontadoras, principalmente para os mestres e os intérpretes da lei. Muitas vezes, durante o Sermão do Monte, ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Jesus ali se colocando superior ao que eles tinham ouvido, se colocando à frente daquilo que eles tinham aprendido. Vocês ouviram, mas agora eu estou falando. E o que vale é o que Cristo está dizendo. Então, durante o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, Jesus faz ali uma extensa pregação sobre a sua palavra, sobre a sua doutrina. E aqui, se você observar bem, Jesus ele vai tocar principalmente no comportamento humano, nas práticas humanas. Não é o que o homem conhece, mas é o que o homem pratica, o que o homem faz. E quando Cristo ele veio para morrer na cruz, veio para dar o perdão dos pecados, mas ele veio para que o homem pudesse mudar a sua conduta, ser uma pessoa transformada. Mas, já falamos sobre isso, mais do que conhecer a respeito da Escritura, é aplicar aquilo que já se conhece. Falamos aqui na semana passada que os evangélicos, os crentes, sabem explicar muito bem o que é pecado, mas não conseguem dizer não ao próprio pecado.
Então, o que Cristo ele veio fazer e trazer é justamente uma mudança no interior do homem e, consequentemente, no exterior do homem, para que ele pudesse ser mudado e transformado. É isso que é seguir a Cristo. Ser como Cristo. Ser a imagem de Cristo. Como Cristo olhava para o necessitado, como Cristo olhava a vontade de Deus, quais eram as prioridades de Cristo. E é o que nós somos desafiados a ser e fazer todos os dias. E nessa parte do Sermão do Monte, do 13 ao 16, Jesus ali diante dos seus apóstolos e diante daquela multidão que o está acompanhando, ele vai dizer para essas pessoas o seguinte: vós sois, ou vocês são o sal da terra. Algumas coisas a considerar. Primeiro, vocês são o sal. Significa dizer que Jesus está comparando aquelas pessoas ali a um certo tempero que é utilizado por muitos na cozinha. Não apenas isso, mas Cristo também não só compara a alguma coisa, mas ele ao mesmo tempo diz que precisa ser o sal em um determinado lugar. Aqui ele vai dizer o sal da terra. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, Cristo, ele não pede para nós ser o sal no saleiro. Porque seria muito fácil ser o sal dentro de um saleiro, não é fácil? É muito fácil ser um crente dentro da igreja, não é fácil? É muito fácil ser o crente ou ser o evangélico, ser o cristão no meio de outros que têm a mesma fé, os mesmos princípios, a mesma ideologia. É muito fácil. O difícil é ser o sal, o difícil é ser o cristão, é ser o crente no meio de pessoas que à sua volta nenhum deles é crente. Nenhum deles tem fé em Deus, muito pelo contrário, são obstinados ao mal, são obstinados ao erro. E o que Cristo pede é que justamente nós não sejamos o sal dentro de um saleiro, mas ser o sal no mundo torto e vão do jeito que é. Ora, o que o sal faz, ou o que o sal deveria fazer? Eu tenho certeza que quando você vai lá no mercado e compra aquele pacotinho de 1 quilo de sal, você espera que ao colocá-lo na comida, faça alguma diferença. Porque se você joga sal ali na comida e você percebe que não está fazendo diferença nenhuma, você vai automaticamente associar que aquele sal está estragado. Você não vai consumir aquilo. Como assim? Eu estou colocando sal, mas o gosto continua o mesmo. Xoxo, sem graça, não está fazendo diferença nenhuma. Então você jogaria aquilo fora. E é o que Cristo aqui está dizendo. Ora, se ele está pedindo para eu ser o sal e eu não estou sendo o sal, só serve para ser jogado fora. Não serve para ser consumido. Não serve para ser usado. Ora, se eu não sou um cristão, se eu não sou como deveria ser na fé em Cristo, eu sirvo apenas para uma coisa, para ser jogado fora. Eu não sirvo para seguir a Cristo. Eu não sirvo para caminhar com Cristo, uma vez que eu não tenho as propriedades que Ele me pede para ter. Ora, o sal, como nós acabamos de falar, quando você joga lá na comida, ele dá uma diferença no sabor. Eu não sei, eu já uma vez tive não sei como é que fala, desprazer, eu não sei como é que é, mas de comer uma comida totalmente sem sal. Nada, absolutamente nada de sal, de tempero, nada. E é completamente diferente de uma comida com sal. Você nota claramente a diferença em uma comida com sal e uma comida sem sal. Então a primeira propriedade do sal que ele dá é a diferença clara e notória
em uma comida com sal e uma comida sem sal. Então é a pergunta: as pessoas conseguem ver em você uma diferença notória que você é cristão? Ou na verdade elas olham para você e não conseguem distinguir se você é cristão, se você não é? Olha, pô, parece que é, mas ao mesmo tempo parece que não é, não sei. Tem algumas perguntas que as pessoas fazem e são perguntas que devem nos fazer refletir. A primeira pergunta que a pessoa faz é: você é cristão? Aí a gente vai falar: ah, sim, eu sou cristão. E aí a gente às vezes fica contente com isso. Não, perguntou que eu sou cristão. Isso deveria te deixar triste. Por quê? Porque ela não soube olhar em você e ver, ela precisou de uma confirmação. Ela deveria dizer: você é cristão, não é? Ah, dá para ver que você é cristão. Não é perguntar: você é cristão? Porque ela ficou em dúvida, alguma coisa você fez, alguma coisa você falou, alguma coisa aconteceu que deu a ela dúvida. Você é cristão ou não? Parece, mas ao mesmo tempo, será que é ou será que não é? Eu vou perguntar porque não está tão claro. Quando o sal, quando colocamos na comida, fica claro e notório que ali existe sal naquela comida. Então deve haver no nosso comportamento, no nosso cotidiano, na forma como lidamos com as pessoas, a clareza de que nós somos cristãos, de que nós servimos a Cristo. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui, porque o sal, ele não salga em alguns momentos e em outros ele não vai salgar. Ou o sal salga, ou o sal ele não salga. Se você pegar o sal agora, ele vai salgar. Aí se você pega amanhã, não, ele não salga. Mas terça-feira ele salga. Não existe isso. Ora salga, ora não salga. Então não existe eu ser cristão hoje, mas amanhã eu não sou. Não, eu faço a diferença hoje. Não, mas amanhã eu não faço diferença nenhuma. Não, hoje é domingo, as pessoas vão ver, eu faço a diferença. Não, mas amanhã eu não vou fazer diferença nenhuma. Mas terça-feira eu volto a fazer diferença. Mas na quarta eu já não faço diferença nenhuma. Não. O sal ele não perde propriedade, depois volta a propriedade, depois perde de novo, depois... Não. Ou ele tem a propriedade de salgar, ou ele não tem a propriedade de salgar. Então a questão é, o cristianismo e ser cristão não é em alguns dias da semana. Quando eu me sinto bem de ser cristão, aí eu vou ser cristão. Mas quando eu não me sinto bem de ser cristão, aí eu não vou ser cristão. Ou nós salgamos o tempo inteiro, ou nós não salgamos tempo nenhum. Uma outra propriedade do sal é que se você comer sal, provavelmente você vai sentir sede. Sede. Você vai querer beber água. Eu já comi sal à noite, bastante sal, principalmente dias de churrasco. Quando tem churrasco como sal, às vezes eu acordo de madrugada para tomar água, porque a garganta está seca. E uma das coisas que o cristão, como sal, ele deve fazer na vida das pessoas, é dar a elas sede. Mas sede de quê? Sede de ser alguém na vida? Sede de conquistar riquezas? Sede de ter status e ter fama? O próprio Evangelho de João vai se referir a Jesus como o que tem a água da vida. É Cristo que tem a água da vida. Portanto, o cristão, ele vai provocar a sede no outro para que esta pessoa com sede busque a água da vida, que é Cristo. Então ele vai se aproximar de pessoas, estar com pessoas para que elas tenham sede de Cristo. De Cristo. E essas pessoas vão procurar a Cristo. Então, ele vai pregar o Evangelho, ele vai testemunhar, ele vai falar, ele vai pregar, levando estas pessoas a Cristo.
dando a essas pessoas a sede de Cristo. Não é dando a essas pessoas a sede de coisas carnais. Tem muitos cristãos que vão conversar com pessoas do mundo e são apenas conversas inúteis. São apenas conversas, apenas conversas que promovem status social, busca pelo prazer, busca pelo crescimento, vontade própria, egocentrismo, são essas coisas que promovem. E eles vão conversar ali uns com os outros a respeito disso, quando na verdade deveria provocar nessa pessoa a sede de Cristo. Então você pega às vezes, um exemplo, né? O cristão, ele vai conversar lá com o ímpio, com o mundano lá, sobre o assunto a respeito não sei, vamos colocar aí, das últimas eleições. Aí vai ficar falando sobre isso. Termina a conversa, foi só isso. Ele nem usou disso para tentar puxar um gancho para falar de Cristo. Não, ele ficou apenas falando disso, alimentando isso, falando, enfim. Só soube falar disso. Conversas inúteis. E, na verdade, aquela pessoa saiu normal, sem sede nenhuma de Cristo. Porque ele não falou a respeito de Cristo. Então, a questão é, a nossa ligação com pessoas que não são cristãs, que são do mundo, tem provocado sede nelas de conhecer a Cristo? Ou o nosso relacionamento com essas pessoas tem sido inútil, tempo perdido, não tem refletido Cristo? Como que tem sido o nosso contato com essas pessoas? E aí, versículo 13, Jesus diz que o sal que não salga, ele serve para ser jogado fora, e no final ele diz ser pisado pelos homens. Você já viu aquela pessoa que se diz cristã, crente, mas que na verdade você olha e não tem nada a ver com crente, e essa pessoa ela é ridicularizada pelos outros que estão no mundo? Isso aí não é crente não, isso aí é quente, está sendo ridicularizada, pisado pelos homens. Por quê? Porque se diz uma coisa que na verdade não é. Diz que é cristã, diz que é sal, diz que vai salgar, mas quando as pessoas observam o comportamento, faz uma análise de como que aquela pessoa é, as pessoas do mundo, os homens, acabam pisando, mostrando e vendo que aquela pessoa nada tem de Cristo. Apenas palavras. Apenas palavras. E de palavras o mundo está farto. Farto. Adiante, versículo 14, Jesus também, ele diz para as pessoas que vós sois a luz do mundo. Não é a luz da igreja, não é a luz do grupo que você faz parte, é a luz do mundo. Porque às vezes vai ter crente que quer brilhar apenas dentro da igreja. Ele vai se destacar apenas dentro da igreja. Mas no mundo é como uma lâmpada apagada. Mas dentro da igreja ele quer brilhar, ele quer se destacar. Mas no mundo ele não consegue. Então, vós sois a luz do mundo. Cristo nos chama para brilhar no meio das trevas e não no meio de quem já é luz. Você é chamado para brilhar onde não há luz. É isso que você foi chamado. Não, eu vou ficar dentro da minha casa, eu vou ficar dentro do meu cantinho aqui eu vou brilhar. Jesus não lhe chamou para ser um monge. Jesus não lhe chamou para viver em esconderijo. Jesus lhe chamou para brilhar no meio das trevas. E foi isso que ele fez. Cristo, por um acaso, foi um monge? Cristo, por um acaso, viveu escondido? Cristo, por acaso,
teve uma casa lá no deserto, escondido, ninguém sabia, ou ele estava sempre ali nas praças, nas casas, nas ruas, falando a respeito do Evangelho. Pense. Versículo 14. Não se pode esconder uma cidade, olha só, edificada. Uma coisa é esconder uma cidade que não foi construída. Tem uma casinha lá, tem um negócio. Uma coisa é esconder uma cidade já edificada. Tem pessoas, tem casas, tem comércio. Como é que você esconde isso? Você não esconde. Então como que aquela pessoa é cristã, é fiel, é dedicada, tem temor a Deus, busca a Deus, mas ela vive escondida, reclusa? Como já dizia um tio meu, não existe agente secreto de Cristo. Não existe 007 de Cristo. Apesar de muitos viverem desse jeito, às escondidas, ele diz ali no meio da igreja que é cristão, ele levanta a mão, ele chora, faz e acontece, mas na rua é como um agente secreto, porque ninguém sabe que ele é cristão. Na Escritura e dentro desse texto aqui, não existe. Se você é escondido, então você não é luz. Se as pessoas, ao terem contato com você, as pessoas do mundo, não enxergarem a sua luz, é porque você é trevas. Porque como que num ambiente escuro, você acende uma luz, continua escuro? Ó, acendi essa luz aqui, coloquei, mas na verdade não estou conseguindo te enxergar, está escuro. Então a luz não está acesa, não está funcionando a lâmpada. Então é impossível alguém que se diz cristão verdadeiro, estou dizendo de falcatrua, estou dizendo de um cristão verdadeiro, é impossível ele viver escondido. Agora, o que a luz faz, ou o que a luz deveria fazer? Jesus fala aqui, vocês são a luz, tá? Mas o que a luz faz? Um ponto que a luz faz, ela mostra o caminho. Quando acaba a luz, você está na sala, acabou a luz, tudo escuro, e aí você precisa chegar ao outro cômodo da casa. O que você faz? Você pega uma lanterna, uma vela ou alguma coisa e ilumina o caminho para que você chegue naquele outro local que você quer, na cozinha, no quarto, no banheiro. Então a luz favorece o caminho para você chegar naquele outro lugar. Ou seja, nós não somos o caminho. Nós não somos a resposta, mas nós mostramos para a pessoa o caminho. E quem é o caminho? Cristo. Então a minha função como luz, a sua função como luz, é mostrar às pessoas como elas chegam a Cristo. Como elas vão fazer para entregar a vida a Cristo. Olha, o caminho é esse aqui, eu trilhei esse caminho aqui, segue esse caminho aí, que lá no final você vai encontrar a Cristo. É a função da luz. O problema é quando uma treva quer mostrar o caminho. Quando eu, que não sou luz, eu quero mostrar o caminho para a pessoa, como que ela vai fazer para chegar a Jesus. Conclusão, nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Porque é a luz que vai iluminar o caminho para que essa pessoa chegue a Cristo. Então é a pergunta. Você, como luz, tem mostrado o caminho para pessoas? Você tem conduzido pessoas a chegarem a Cristo, a se renderem a Cristo? Ou, pelas suas atitudes, por quem você é, ao invés de pessoas chegarem a Cristo, elas mais se afastam. Elas mais se distanciam. Ah, não, seguir a Cristo desse jeito? Ah, não quero não. Ah, isso é ser cristão? Não, pelo amor de Deus, não quero isso não. Como você tem praticado o ser luz que Cristo tem falado aqui? O segundo, a luz também, quando é acesa,
automaticamente ela faz algo. Ela acaba com as trevas. Isso é automático. Acendeu, puf, as trevas vão embora. Apagou, as trevas voltam. Acendeu de novo, as trevas elas vão embora. Então, ou deveria ser notório, assim como o sal, uma lâmpada acesa, uma luz que brilha. Deveria ser claro para as pessoas. Elas deveriam ver, ali tem uma luz acesa. E como as trevas, por muitas vezes nas Escrituras, ela é ligada ao pecado, às coisas erradas, aquilo que não é a vontade de Deus, e a luz é ligado àquilo que é o correto, que é a vontade de Deus. Então, quando você está no meio dos ímpios, não é ser amiguinho e rir das coisas erradas que os ímpios fazem. Não é você achar que está tudo bem o que os ímpios fazem. A luz dissipa as trevas. Não, olha lá, ele está se prostituindo. Que coisa legal. Olha lá, ele está contando mentira. Olha lá. Puxa, que... Não é isso, a luz não faz isso. A luz dissipa, a luz acaba com as trevas. Então o cristão que é a luz, ele se posiciona. O cristão que é a luz, ele fala, ele se comunica. Ele diz, está errado, não é desse jeito. Não pode agir desse jeito. Agindo desse jeito, há uma coisa que te espera. O quê? A condenação eterna. Não te espera outra coisa a não ser a condenação. E é essa mensagem que o Espírito, ele trabalha no coração do homem. O Espírito, ele convence o homem, não é do amor de Deus, não é da misericórdia de Deus, não é do perdão de Deus. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, não é dissipar as trevas falando do amor de Deus, dissipar as trevas falando do perdão de Deus, dissipar as trevas falando, não, dissipar as trevas falando do pecado, da justiça e do juízo. O grande problema é que ninguém gosta de brilhar no meio das trevas. É muito mais fácil brilhar no meio de outros luzeiros do que brilhar no meio das trevas. Se eu apago isso aqui agora, automaticamente vai ficar tudo escuro. E quando eu acendo aqui, como está agora, fica claro. O foco disso aqui está iluminado é essa lâmpada aqui. Quem não gosta da claridade, automaticamente vai fazer tudo para que essa lâmpada apague. E é o preço. É o preço de ser luz no mundo. Não há problema nenhum em ser luz no meio da igreja. Qual que é o problema de ser luz no meio da igreja? Nenhum. Ser sal no meio do saleiro? Nenhum. A grande questão é ser o sal e ser a luz no mundo. Onde pessoas não são, não respeitam, não concordam, não querem você próximo. Aí é que está o desafio de você ser luz e de você ser sal. Você acha que Cristo morreu por quê? Ele era luz, ele era sal, ele morreu. Você acha que as pessoas gostam de ser confrontadas? Você acha que as pessoas gostam que alguém vire para elas e fale do pecado, da justiça, do juízo? Você acha que elas gostam disso? Não, elas não gostam. Mas é o que Cristo nos pede para ser. Versículo 15, ele diz, não se acende uma lamparina, uma candeia, se coloca debaixo de um alqueire, você esconde a luz. Você coloca no velador. E essa luz, versículo 15, dá luz a todos os que estão na casa. Ou seja, em um ambiente em que essa luz é posta, todos observam e todos veem esta luz.
Não, eu só vou brilhar para essa pessoa aqui, ó. Não, eu só vou brilhar para aquele lá, ó. Não, não. A luz, ela deve ser vista por todos. Todos os que estão no ambiente, todos que estão naquele recinto, todos precisam ver que aquela luz brilha. Não é que é uma luz que não brilha, uma lâmpada apagada. É uma luz que brilha e ela faz o seguinte, ela dá luz a todos os que estão na casa. Essa luz é providenciada para todos os que ali estão. Ela brilha, ela fala de Cristo, ela testemunha de Cristo e todos recebem luz naquele ambiente. Você tem vivido uma vida acesa ou apagada? Você tem vivido uma vida às escondidas ou você tem vivido uma vida realmente à mostra? Como que tem sido o seu cristianismo? Durante a semana, durante pessoas que não são cristãs, como que você tem se comportado e como você tem praticado isso aqui? Ser luz e ser sal. E aí no 16, Jesus termina assim, dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: as suas obras, boas obras, elas devem ser claramente notados pelas pessoas que estão no mundo. Não se esconda quando você fizer uma boa obra. Mostre isso. Porque o texto vai dizer: resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Os homens precisam ver as suas boas obras. Porque é só quando eles veem o que Cristo está dizendo, é que eles vão glorificar o Pai. Mas quando eles veem as nossas más obras, o que eles fazem? Que automaticamente, quando sai uma reportagem, o pastor ladrão, o pastor estuprador, o pastor corrupto, o que as pessoas fazem? Automaticamente começa a blasfemar. Automaticamente começa a dizer: tá vendo? É isso aí, ó, crente é isso aí, ó. Ser crente, ser da igreja é isso aí. Mas por isso que ao invés disso, as boas obras precisam brilhar. Quando fala diante dos homens, é a expressão na cara deles. Claramente diante deles. Precisa ser mostrado e precisa ser posto diante deles. Para que vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Certa vez eu vi uma situação muito interessante. No sinal parou um carro aqui no centro. E ali veio um rapazinho vendendo paçoca. E aí tinha um pote de paçoca, estava vendendo paçoca. E aí o moço do carro perguntou: quanto é que é a paçoca? Aí o menino falou: é X. Aí o rapaz falou assim: faz o seguinte, me dá tudo de paçoca. Não, me dá tudo. Quanto é que dá? Ah, dá X valor. Tá aqui, ó, até mais do que vale. Tá aqui, ó. Aí o rapazinho ele foi embora. Quando ele foi embora, o rapazinho, ele ajoelhou no chão e ele começou a orar no chão, porque vendeu todas as paçocas. Se ele não tivesse feito aquilo, o menininho estaria ainda lá, tentando vender a paçoca para trazer o sustento dele. Aquela boa obra, aquela boa ação daquele homem fez com que aquele menino glorificasse e agradecesse a Deus. Olha que coisa. Uma ação simples daquele homem fez com que aquele menino glorificasse a Deus. Então, quantas oportunidades às vezes nós perdemos de fazer boas obras para que os homens vejam e glorifiquem a Deus? Às vezes nós vamos justificar, nós vamos inventar uma série de coisas para não fazer uma boa obra.
mas são pessoas que estão sendo privadas até mesmo de glorificar a Deus, porque através de uma olhada, né, de olhar uma boa obra, que ela vai glorificar a Deus. Então, você tem resplandecido, né, brilhado a sua luz diante dos homens? Você tem vivido um cristianismo às claras ou às escondidas? Você tem realmente mostrado para as pessoas Cristo ou você tem mostrado para as pessoas o demônio? Quem que as pessoas elas têm observado você? Agora, por último, e eu deixei aqui, eu não sei se vocês observaram bem, no início, o tamanho da vela. Assim que eu coloquei e eu acendi, não sei se vocês observaram o tamanho da vela. E agora, vocês estão vendo o tamanho da vela. À medida que a vela dá luz, ela também se acaba. À medida que ela fornece luz às pessoas, ela também diminui até não existir mais. Isso é a função da luz. A vela, ela mostra para você o caminho. A vela, ela mostra para você o ambiente, para você pegar uma coisa, você ir em um lugar, mas ao mesmo tempo ela se acaba, até não existir mais. Você está disposto ou disposta a ser uma vela? A dar às pessoas luz, mas se acabar, morrer? Não tem aqui privilégio, não tem escolha, ela simplesmente vai morrer. Ela vai dar luz, o pavio vai acabar, a cera vai acabar e simplesmente acabou. Você está disposto a ser isso? Ou você está disposto a ser uma vela, só que apagada? Ela continua ali uma vela, mas ela não dá luz. Se você apagar a luz e eu pegar isso aqui para tentar ir a um ambiente, eu não consigo chegar. Não, mas é uma vela. É uma vela, mas ela não dá luz, não serve para nada. De que adianta eu pegar uma vela apagada para iluminar o ambiente? De que adianta eu pegar uma vela para tentar mostrar o caminho para eu chegar em algum lugar? Não adianta nada se ela estiver apagada. Ela só vai ter valor se ela estiver acesa. Da mesma forma, você e eu, como cristãos, só vamos ter valor se estivermos acesos. Se estivermos apagados, de nada vale. E esse é o preço de ser a luz. Cristo foi a luz do mundo. E enquanto existia vida nele, ele deu luz até se acabar. Mas ele deu a luz. E hoje, todos nós somos iluminados pela luz de Cristo, porque ele escolheu esvaziar-se a si mesmo para dar luz aos homens. Você está disposta a ser como Cristo? Esvaziar-se a si mesmo para que outros sejam beneficiados pela luz? Vai te custar diminuir, até acabar, até morrer. Mas muitos serão beneficiados por esta luz que está brilhando em você. Mas se você tiver apagado, como Cristo disse, de nada mais presta como sal, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos orar.